Eu conheci alguns anos atrás um homem chamado Dave Robertson. Não é católico, mas ele tem um testemunho que me impactou muito. The moment you start praying in tongues, No momento que você começa a orar em línguas, you step into the Spirit. você entra no Espírito, porque ele disse, In the Spirit, no Espírito, this man speaketh mysteries. esse homem fala mistérios. Que eu acho que o Dave Robertson descobriu uma chave. He's not talking to men. Ele não está falando com homens, You are in a divine community mas você está numa comunicação divina with God the Father com Deus, o Pai, himself. o próprio Deus. Valnice Milhomes, década de 90. Eu escutava, todos os cursos da Valnice eu fiz, li Valnice, tenho todos os livros da Valnice. A Valnice é minha amiga, a gente se fala de vez em quando. Então eu levantei-me para orar, impus mãos, ele caiu. Eu fui para quebrar, né, todo o vínculo com a Igreja Católica, com tudo aquilo. Take the Nordic! Marakate pialbakante manteremo. Aí eu falei, mas se você não quiser cair, você não vai cair. Aí nós estávamos no retiro do Padre Rufus, o Padre Rufus botou a mão nele, ele. Ele ficou duro. Ele ficou 3 horas duro. Então, não analise, entre no romance. Você tem que deixar o Espírito Santo te envolver. Deixa acontecer. Pense numa pessoa eclética. Eu sou capaz. Vai ser um negócio assim, o que está acontecendo nesse podcast? Eu sou eclético. Vai, Totalmente fala, eclético. Caros amigos do Centro Dom Bosco, sejam bem-vindos mais uma vez ao Chave Católica. Eu sou Luciano Pires e hoje os convido a tratarmos do tema sabotagem modernista. Do que se trata? Em nosso último episódio de número 50, cujo link encontra-se aqui embaixo na descrição, juntamente com as demais referências deste vídeo, tratamos da frequente acusação modernista de que os ditos católicos tradicionalistas, animados por um suposto espírito protestante e cismático, teriam inaugurado uma nova igreja, espiritual e invisível, em reação às reformas do Concílio Vaticano II, que não teriam representado qualquer ruptura doutrinal em relação ao magistério de sempre da Santa Igreja, segundo os ativistas do conservadorismo continuista. Mais que isso, dedicamos especial atenção ao célebre padre doutor e vendedor de cursos de Osasco, assumidamente moldado por literatura e pastores protestantes, cuja obstinada atuação conservadora nas redes sociais contra a suposta ideologia tradicionalista é bastante conhecida. Naquela ocasião, demonstramos a incontestável inversão daquela acusação, uma vez que o documento conciliar Lumen Gentium, de 1964, quebrou a identidade entre a Igreja de Cristo e a Igreja Católica, repetidamente pregada pelo magistério pré-conciliar, separando artificialmente uma da outra ao trocar o verbo ser pelo verbo subsistir. Essa quebra de identidade viria a ser reiterada pelo cardeal Benelli, no ano de 1976, em carta para Dom Lefebvre, fundador da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, na qual o então secretário de Estado da Santa Sé exigia de Dom Lefebvre a obediência não à Igreja Católica, mas à recém-inaugurada Igreja Conciliar. Se os seminaristas de Econe estiverem de boa vontade e se dispuserem seriamente ao ministério sacerdotal, em verdadeira fidelidade à Igreja Conciliar, então se cuidará de encontrar a melhor solução para eles. Tal quebra de identidade seria também confirmada na Declaração Dominus Iesus, do ano 2000, assinada pelo então cardeal Joseph Ratzinger, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé sob o pontificado do Papa João Paulo II, na qual reafirmava o emprego do verbo subsistir e, portanto, a separação de Igreja de Cristo e Igreja Católica como dois entes distintos. Com a expressão subsisted in, o Concílio Vaticano II quis harmonizar duas afirmações doutrinais. Por um lado, a de que a Igreja de Cristo, não obstante as divisões dos cristãos, continua a existir plenamente só na Igreja Católica. E, por outro, a de que existem numerosos elementos de santificação e de verdade fora da sua composição, isto é, nas igrejas e comunidades eclesiais que ainda não vivem em plena comunhão com a Igreja Católica. Significa dizer, e nunca é demais repetir,
que até o Concílio Vaticano II o termo Igreja Católica tinha sentido unívoco para os católicos, isto é, era sempre empregado e entendido como sinônimo de Igreja de Cristo, de modo que nada fora da Igreja Católica podia ser considerado Igreja de Cristo. A partir do Concílio Vaticano II, porém, o termo Igreja Católica passa a ter sentido equívoco, isto é, já não pode ser entendido como Igreja de Cristo exclusivamente, mas como Igreja Conciliar ou, em versão atualizada, Igreja Sinodal, na qual subsiste a Igreja de Cristo, outro termo que se tornou equívoco, posto que passou a abranger denominações protestantes. Che in certo senso condividere e dire che non ci sono differenze tra noi, che abbiamo la stessa dottrina, sottolineo la parola difficile da capire, ma io mi domando, ma non abbiamo lo stesso battesimo? E se abbiamo lo stesso battesimo, dobbiamo camminare insieme? Assim é que quando modernistas acusam tradicionalistas de se colocarem fora da Igreja Católica ou fora da barca de Pedro, o servilismo ao Concílio Vaticano II implica que não estão se referindo à Igreja de Cristo, verdadeiramente católica e perene, mas à democrática Igreja Conciliar ou Sinodal, inaugurada no mesmo concílio e que hoje serve explicitamente à promoção de uma fraternidade universal secularizada, maçônica, religiosamente indiferente e ecologista, dissidente, portanto, da bimilenária identidade missionária da Igreja e alheia à realeza universal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Through a constant attitude of conversion, integral ecology thrives on all these relationships. Through our commitment to them, we can grow in hope by living out the interdisciplinary approach of Laudato Si and the call to unity and collaboration that flows from it. A compreensão dessa ruptura doutrinal eclesiológica é fundamental para entendermos a avassaladora crise de fé que assola a Santa Igreja. Sem a clareza dessa premissa implícita nas acusações modernistas, não é possível identificar as inúmeras contradições que lhes são intrínsecas. Por exemplo, o inédito intercurso ecumênico com protestantes, autorizado e incentivado pelo documento conciliar Unitatis Redintegratio de 1964, que ao descontinuar todo o magistério anterior da Igreja a esse respeito, favoreceu a incorporação do pentecostalismo protestante no chamado carismatismo católico, com seus dons de línguas e o suposto batismo no Espírito Santo, uma sacrílega paródia de sacramento, como veremos. Foi também graças à clareza dessa mesma premissa implícita no pensamento modernista que podemos demonstrar a contradição primária e ridícula da acusação de protestantismo oriunda de um sacerdote católico e doutor em teologia que se assume moldado por protestantes. Quem foram pessoas no mundo evangélico que te influenciaram, ou pessoalmente, ou uma palavra, um livro, talvez nesse ambiente carismático dos dons? Você teve influências? Tive. Você aprendeu com pessoas? Tive. O livro do Dave Robertson, para mim, Andar no Espírito, Andar no Poder, é Clássico. um livro assim que me moldou, né? É um livro assim que me moldou. Uma condição que, por óbvio, vicia e desqualifica de partida toda a tola e desbocada verborragia do padre doutor de Osasco contra os espantalhos de tradicionalismo elaborados por sua imaginação, enquanto fecha os olhos para a realidade brutal da corrosão modernista das paróquias. Sua reação ao nosso vídeo anterior não foi menos destemperada e repleta de inversões, acusando-nos de argumentação ad hominem, ao mesmo tempo em que desfiava um glossário de referências e xingamentos pessoais perturbadoramente afetados e mundanos, incompatíveis com a imaginação ordenada, a serenidade e a dignidade que se esperam de um temperamento moderado pelo reto recolhimento sacerdotal. Numa sequência de publicações tempestuosas, o teólogo de Osasco não só confirmou, como bradou seu hibridismo tradismático como uma qualidade,
Como a mais bela flor do jardim modernista da Igreja Conciliar, inaugurada oficialmente no Concílio Vaticano II, como irrefutavelmente o demonstramos, dentre as várias referências enumeradas, chegou a citar o cantor Ney Matogrosso como professor de quem teria aprendido que o corpo pode ser uma alegoria da liberdade. Alma cativa, rompi tratados, traís quebrei a lança, lancei no espaço. Grito, desabafo. E o que me importa é não estar vencido. Por estranho que possa parecer, se tivermos em mente a ruptura doutrinal eclesiológica que relembramos momentos atrás, e que embasa o liberalismo travestido de seriedade teológica nos ativistas do continuismo modernista, não causará surpresa que um sacerdote manifeste uma tal compreensão heterodoxa do conceito de liberdade. Em seu franco e desassombrado ecletismo, estranho, aliás, a toda a prudente orientação tradicional da Igreja, o referido sacerdote também reafirma seu débito de formação à pastora protestante Valnice Milhomes, com quem disse ter aprendido sobre a arte da intercessão. Paradoxalmente, trata-se da mesma pastora que, citada em nosso episódio anterior, considera a Nossa Senhora a maior das intercessoras, posto que medianeira de todas as graças, uma inimiga da obra da redenção. E depois ele me diz, eu estou sentindo agora o peso da medalha da Senhora das Graças quando fez votos lá no Seminário Católico. Eu se preocupe não, daqui a pouco a gente resolve isto. Então levantei-me para orar, impus mãos, ele caiu. Eu fui para quebrar, todo o vínculo com a Igreja Católica, com tudo aquilo. O espírito de Roma que entrou no cristianismo. E eu levanto esta igreja com uma mensagem. Tira meu povo de Roma. A esse respeito, o dito magistério vivo, leia-se, magistério da Igreja Conciliar, segue disseminando a confusão e a divisão entre os católicos em mais um trágico documento emitido pelo Dicastério para a Doutrina da Fé, presidido pelo cardeal Túcio Fernandes, cuja heterodoxia dispensa apresentações. A Santa Sé, mais uma vez, contraria o ensinamento e a prática tradicionais da Igreja, consolidados por diversos papas, santos e doutores, em favor do dialogismo ecumênico com protestantes. Neste caso, quanto aos títulos de corredentora e medianeira de todas as graças, atribuídos à Mãe de Deus e Rainha do Céu e da Terra. No item 22 da nota doutrinal Mater Populi Fidelis, sobre alguns títulos marianos referidos à cooperação de Maria na obra da salvação, lê-se o seguinte: levando em consideração a necessidade de explicar o papel subordinado de Maria a Cristo na obra da redenção, é sempre inoportuno o uso do título de corredentora para definir a cooperação de Maria. Este título corre o risco de obscurecer a única mediação salvífica de Cristo e, portanto, pode gerar confusão e desequilíbrio na harmonia das verdades da fé cristã, pois não há salvação em nenhum outro, pois não há debaixo do céu qualquer outro nome dado aos homens que nos possa salvar. Notemos que o emprego da expressão sempre inoportuna significa que em nenhuma circunstância, mesmo entre católicos, é oportuno aplicar o título de corredentora à Mãe de Deus. Ocorre que o Magistério Ordinário Universal da Igreja ensinou a corredenção de Maria através de diversos papas, como Pio IX, Leão XIII, São Pio X, Bento XV, Pio XI e Pio XII. Mas não só, o mesmo documento Mater Populi Fidelis, em seu item 18, informa que o Papa pós-conciliar João Paulo II aplicou o título de corredentora à Nossa Senhora pelo menos 7 vezes. Eu penso que este documento é um documento triste, porque representa uma ruptura evidente com o magistério anterior, magistério ordinário dos sumos pontífices, durante um tempo considerável que os sumos pontífices usavam, não somente explicavam a doutrina da corredenção ou da mediação, mas também usaram os títulos corredentora ou medianeira de todas as graças
A exemplo da mudança doutrinal sobre a licitude da pena de morte, de que tratamos em nosso episódio de número 15, este é só mais um exemplo da autofagia revolucionária em que o magistério pós-conciliar se volta contra si mesmo e, de confusão em confusão, de divisão em divisão, une-se aos inimigos de Cristo na ímpia desfiguração de sua igreja. Mas não sem a valiosa ajuda de batedores continuistas de menor escalão, como o padre doutor de Osasco, que num falso paralelo entre a histórica abertura dos papas quanto ao dogma da Imaculada Conceição e o notório fechamento do magistério atual ao dogma da corredenção de Nossa Senhora, adianta-se mais uma vez a maquiar uma evidente ruptura. Tratando como novidade alarmante um debate no qual se lança apaixonadamente com 6 décadas de atraso, o sofisma da vez é a forçosa afirmação de que seria o tradicionalismo, e não o conservadorismo continuista, a ponta direita da língua bífida da serpente revolucionária que avança contra o calcanhar da Igreja, da qual a ponta esquerda seria o progressismo. A trapaça consiste em acentuar o tempo presente para que o tradicionalismo pareça uma velharia anacrônica, um arqueologismo que remonta a um passado distante e alegadamente fossilizado da Igreja, que nega sua continuidade orgânica sob o novo Pentecostes do Concílio Vaticano II. Daí sua cruzada em defesa da missa nova, como se fosse ela a julgada pela missa tradicional. Cansaço de ver a missa tridentina, este tesouro venerável da Igreja, ser usada por certos tradicionalistas radicais como arma de guerra cultural, como espantalho teológico. A missa antiga virou para esses grupos aquilo que o martelo é para o Thor, um objeto mágico que, quando levantado, supostamente legitima qualquer discussão. Bem ao contrário, uma vez despojado o ilusionismo retórico dos falsos defensores da tradição católica, veremos que foi a missa nova quem primeiro julgou a missa de sempre. Foram os modernistas dos anos 1960 que, agindo como se o Espírito Santo houvesse abandonado a Igreja, clamaram por um novo Pentecostes. Foram eles, os usurpadores da esposa de Cristo, hoje escudados por tolos e perniciosos continuistas, que se valeram do mesmo arqueologismo protestante para buscar nos primórdios do cristianismo a seiva pretensamente perdida, como se até ali a Igreja não tivesse sido continuamente vivificada pelo Espírito Santo, contrariando a advertência do Papa Pio XII na encíclica Mediator Dei, de 1947. A liturgia da época antiga é, sem dúvida, digna de veneração, mas o uso antigo não é, por motivo somente de sua antiguidade, o melhor, seja em si mesmo, seja em relação aos tempos posteriores e às novas condições verificadas. Os ritos litúrgicos mais recentes também são respeitáveis, pois que foram estabelecidos por influxo do Espírito Santo, que está com a Igreja até a consumação dos séculos, e são meios dos quais se serve a ínclita esposa de Jesus Cristo para estimular e conseguir a santidade dos homens. Por outro lado, vejamos o que diz o ponto 50 da Constituição Conciliar Sacrosanctum Concilium sobre a Sagrada Liturgia de 1963, assinada pelo Papa Paulo VI durante o Concílio Vaticano II, e que viria a desembocar na Revolução Litúrgica da Nova Missa, em 1969. O ordinário da missa deve ser revisto, que os ritos se simplifiquem, bem respeitados na sua estrutura essencial. Sejam omitidos todos os que, com o andar do tempo, se duplicaram ou menos utilmente se acrescentaram. Restaurem-se, porém, se parecer oportuno ou necessário, e segundo a antiga tradição dos Santos Padres, alguns que desapareceram com o tempo. Logo, ajustando-se devidamente à régua temporal dos eventos, é o padre doutor de Osasco quem defende uma ruptura arqueológica, bem ao gosto de seus amigos protestantes, com quem, aliás, desobedece o magistério vivo com suas frequentes participações em debates, uma vez que ressaltar as diferenças com nossos irmãos separados contraria o ecumenismo pós-conciliar. Ricordo con commozione la preghiera ecumenica Lund in Svezia il 31 ottobre scorso. Nello spirito di quella commemorazione comune della Riforma, noi guardiamo più a ciò che ci unisce che a ciò che ci divide e continuiamo il cammino insieme per approfondire la nostra comunione e dar uma forma sempre più visível. Assim como o humanismo renascentista não representava a verdadeira novidade, mas a renovação do superado paganismo pré-cristão, também as novidades conciliares não são propriamente novidades, mas a interrupção da orgânica continuidade tridentina da Igreja
em favor de um arqueologismo minimalista para fins ecumênicos e interreligiosos. Eram bispos como Dom Lefebvre e Dom Castro Maier os verdadeiros continuadores da tradição católica, enquanto a Revolução se dividia na falsa oposição entre conservadorismo tradismático e o progressismo da teologia da libertação. Afinal, o Papa que excomungou esses dois valentes defensores da fé foi o mesmo que, anos antes, autorizou o pentecostalismo protestante na Igreja e homenageou teólogos da libertação. Uma coisa que eu queria falar para nós católicos, né? Todos nós fizemos a experiência do batismo no Espírito Santo. E você sabe que o batismo no Espírito Santo, renovação carismática, novas comunidades, toda essa realidade nasceu porque um grupo de jovens nos Estados Unidos leram um livro do David Wilkerson, um pastor. E falaram, a gente também quer isso para nós. Quando o batismo do Espírito Santo desceu sobre a Igreja Católica, o Papa João Paulo II chamou um pastor de Minnesota, nos Estados Unidos, e o apelido dele depois ficou como Senhor Pentecostes, esse pastor. E pediu a esse pastor de poder ser o formador daquilo que hoje é a renovação carismática. Quase ninguém sabe disso. Esse pastor foi o único pastor que recebeu o prêmio da Ordem de Santa Cruz, que é um prêmio que tem no Vaticano. Único evangélico protestante a receber esse prêmio, porque são católicos que recebem. Pelo bem que ele fez à Igreja Católica, formando aquilo que seria aquilo que nós somos hoje. Assim é que, com seu sede-vacantismo retroativo, com sua iluminista defesa de um magistério vivo, contrário em muitos pontos ao magistério perene, supostamente morto e enterrado, o teólogo de Osasco segue expondo o catolicismo ao escárnio e alavancando a reputação de protestantes, como no caso em que tratou como coisa menor a certificação oficial pós-conciliar conferida à obra de um teólogo liberal, referenciada por um pastor protestante em uma das amigáveis conversas que a mornidão contemporânea denomina debate. Eu gostaria de começar essa parte da minha fala, padre. O senhor citou o Raymond Brown, eu até imaginei que isso fosse acontecer, que ele era um teólogo liberal e tudo, mas a obra que eu consultei dele, veja bem, é a obra Priest and Bishop Biblical Reflections, ou seja, sacerdote e bispo, reflexões bíblicas, de Paulist Press, 1969. Essa obra do Brown, ela possui tanto o Nihil Obstat, o Nada Obsta, como o Imprimatur, que são duas declarações oficiais da Igreja Católica de que um livro ou documento está livre de erro doutrinário ou moral. Esse livro traz também isso. tem. Sim, mas eu estou dizendo, há uma validação católica, e eu tomei esse cuidado de trabalhar esse ponto. Esse livro traz também isso. tem. A Igreja Conciliar ou Sinodal não foi criada para o debate e a conversão à única fé verdadeira, com vistas à salvação eterna das almas, mas para a negociação da verdade e a conciliação no erro, em vista de uma paz meramente terrena e do melhoramento material do mundo. Portanto, entrega-se à caricatura quem pretende fazer contra-revolução, valendo-se da própria revolução. A esse propósito, assim dizia Monsenhor de Seguí, clérigo e apologista francês, em sua obra A Liberdade, de 1869. O zelo da causa católica deve, antes de tudo, ser católico. Não temos o direito de defender a verdade com as armas do erro, e a caridade é uma desculpa muito esfarrapada para explicar a inconsequência de um homem que trai o ensino da Igreja na esperança de que ela triunfe. Outra referência elencada pelo padre Dr. de Osasco em sua tormentosa reação ao nosso vídeo anterior foi o pastor protestante David Robertson, com quem disse ter aprendido como o dom de línguas é uma chave mestra para crescer na vida do Espírito. Em seu livro O Andar no Espírito, O Andar no Poder, que moldou o referido padre, segundo suas próprias palavras, de fato o pastor David Robertson relata fartas experiências em que teria sido inundado pelo Espírito Santo e sua revelação. Ora, uma intimidade tão intensa e frequente com a terceira pessoa da Santíssima Trindade, certamente um dos elementos de santificação e de verdade que impelem para a unidade católica, haveria de revelar a quem a experimenta, entre outras coisas, o mistério profundo da presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento, a necessidade da confissão sacramental para a absolvição dos pecados, a verdade sobrenatural dos dogmas marianos. Em suma,
Uma tal intimidade com o Espírito Santo deveria implicar a límpida visão interior de que não há salvação fora da Igreja Católica e que, portanto, o protestantismo é um erro a ser abandonado. No entanto, não consta que David Robertson tenha se convertido à fé católica até o seu falecimento em 2022, infelizmente. Pelo contrário, a oportunidade de encontrar um sacerdote católico serviu-lhe antes para instruir do que para ser instruído. É o próprio padre de Osasco quem testemunha sua admiração pelo pastor e narra seu encontro com ele. Eu tive em várias conferências do David Robertson. Uau! Tive com ele, estivemos juntos, pessoalmente, assim, sozinhos. Oração em língua. Isso. Eu conheci alguns anos atrás um homem chamado David Robertson. Não é católico. Mas ele tem um testemunho que me impactou muito. Então, ele entendeu, orando, que ele tinha descoberto uma lei espiritual. Aquele que ora em línguas é interceptado pelo Espírito Santo. E a despeito de toda a tradição mística da Igreja, que inclui expoentes como São Francisco de Assis, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila e Santa Teresinha do Menino Jesus, foi com o protestante David Robertson que ele julgou ter encontrado a chave mestra para crescer na vida do Espírito, como citamos há pouco. Que eu acho que o David Robertson descobriu uma chave. Porque sempre, ao longo da tradição espiritual da Igreja, houve uma diferença entre mística e carisma. Então, o Dave Robertson, no livro dele sobre oração em línguas, ele meio que mostra como oração em línguas ela é uma conexão entre a mística e o carisma. A respeito da ação do Espírito Santo, diz Nosso Senhor a Nicodemos no Evangelho de São João: o vento sopra onde quer, ouves-lhe o ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Com isso, Nosso Senhor ensinava a autonomia do Espírito Santo em relação à vontade humana. De fato, foi no tempo determinado por Deus que os apóstolos o receberam em Pentecostes. E na condição de primeiros bispos da Igreja, foi-lhes dado também o poder exclusivo de invocar o mesmo Espírito Santo sobre outras pessoas pela imposição de mãos. E assim instituiu-se o sacramento da crisma ou confirmação, continuado no tempo sob o ministério dos bispos, pelo qual o nosso espírito, nascido anteriormente para a graça no sacramento do batismo, atinge a maturidade espiritual e é marcado pelo caráter que nos faz soldados de Cristo. A esse respeito, assim nos ensina o tradicional catecismo da Igreja promulgado a partir do Concílio de Trento, editado pelo Centro Dom Bosco. O caráter da confirmação nos arma soldados de Cristo, apresta-nos para anunciar e defender o seu nome, para lutar contra o inimigo em nosso interior e contra os espíritos malignos nas alturas, distingue-nos ao mesmo tempo dos neobatizados, que são ainda, por assim dizer, criancinhas recém-nascidas. Numa cerimônia sóbria e serena, sem tremores corporais ou erupções silábicas aleatórias, e sob a autoridade de um legítimo sucessor dos apóstolos, a verdadeira e sacramental recepção do Espírito Santo nunca foi interrompida na Igreja, tampouco poderia ter sido preservada pela rebeldia protestante, que pelo suposto batismo do Espírito Santo pretende que mesmo leigos tenham o poder de manipulá-lo, fazendo-o assim soprar, não onde ele quer, mas onde e quando querem os usurpadores do poder dos apóstolos. Take it! Take it! Take it! Take it! Join hands quick. Join hands, I said, quick. Take the anointing! Marakate pialbakanti manteremo. Com efeito, assim se refere o já citado Catecismo de Trento. Ora, doutrina é da Sagrada Escritura que só o bispo tem o poder ordinário de administrar este sacramento. Lemos nos Atos dos Apóstolos que, tendo Samaria acolhido a palavra de Deus, foram enviados para lá Pedro e João, que oraram por eles, a fim de receberem o Espírito Santo, pois não baixara sobre nenhum deles, porquanto só tinham sido batizados. Portanto, quando o carismatismo acolhe no seio da Igreja a oração em línguas e o suposto batismo no Espírito Santo protestante, alimenta, na verdade, a insubmissão do leigo que se pretende senhor do Espírito Santo, invertendo a clássica ordem das três vias espirituais da conversão,
purgativa, iluminativa e unitiva, como se fosse possível unir-se intimamente ao Espírito Santo antes da superação do pecado mortal e da iluminação sobrenatural da inteligência quanto às verdades reveladas. E aqui se desmonta mais um sofisma, a inversão segundo a qual seriam os ditos tradicionalistas e não modernistas, como o padre doutor de Osasco, os cultores da desobediência. Eu lembro de um padre amigo meu que ele tinha pavor de cair. Aí eu falei, mas se você não quiser cair, você não vai cair. Aí nós estávamos no retiro do padre Rufus, o padre Rufus botou a mão nele, ele ficou duro. Ele ficou 3 horas duro. 3 horas. Aí ele falou, o que aconteceu comigo? Eu falei, problema seu. Agora vai orar, né? Porque você não tá tanto... bloqueou, né? A boca da pessoa diz que tem mais bactéria que o chão. Diz que é. Se alguém parar para pensar nisso, quem é que vai beijar na boca? Ninguém. Então, o que acontece? Se você fica analisando, você perdeu, você não vai conseguir. Então, não analise, entre no romance. Você tem que deixar o Espírito Santo te envolver. Deixa acontecer. Com o rebaixamento da fé a mero sentimento religioso, o dito batismo no Espírito Santo ofusca o autêntico sacramento da crisma, pelo qual se dá a efetiva dilatação espiritual da alma do fiel batizado, tornando-o verdadeiro soldado de Cristo alistado na igreja militante. E tendo em vista que as reformas pós-conciliares afetaram todos os sacramentos, mas de modo especial o da crisma, tal convergência de fatores não deixa de nos suscitar legítimas preocupações quanto ao enfraquecimento da igreja em face das ameaças do espírito maligno no mundo. The worst case of possession that I ever had was a woman who asked for the gift of tongues and she got it. I cannot tell you how many people I had to clean up from the charismatic renewal. Let me be clear, I have the highest estimation of some of these people because they're actually serious about their spiritual life, they're trying to do the right thing, they're one of the few people who takes spiritual warfare seriously, etc. But what they're doing is an adoption from the Protestants and has nothing to do with the history of the Catholic Church. Nothing. And as a result of that, it's really dangerous. So being slain in the Spirit, there is no such charismatic gift. Portanto, retomando a pergunta com que abrimos este vídeo, a sabotagem modernista é, no fim das contas, a neutralização dos soldados de Cristo, a alienação da milícia terrena pela qual Nosso Senhor deveria ser ostensivamente defendido e professado nesta vida como Rei absoluto dos corações, das famílias, das nações e de todo o universo. Por isso, é com profundo pesar que nos vemos obrigados a combater os que, ainda que com reta intenção, assim conspiram desde dentro das estruturas da Igreja. Nosso pesar, porém, não se sobrepõe ao caráter de crismados, à convocação do próprio Cristo que, ecoado pela Rainha dos Exércitos, impele-nos ao combate pela verdade e contra o erro, bem como à defesa pública dos socialmente esquecidos direitos de Deus, a exemplo da belíssima procissão em honra a Cristo Rei, de que participamos no último mês de outubro. Assim, sigamos rezando pelos muitos talentos desperdiçados nos enganos e vaidades do continuismo modernista, que tantos favores acabam prestando aos inimigos da santa religião, para que abandonem o negacionismo da crise, resistam à revolução que os mantém cativos e passem também a amar e defender a tradição de sempre da Igreja, para a maior glória de Deus. Que assim seja pela intercessão de Nossa Senhora, corredentora e medianeira de todas as graças. Gostou deste vídeo? Então curta, comente e compartilhe. Peço também que reze por nós. E se deseja contribuir para mais iniciativas como esta, acesse membros.centrodombosco.org e torne-se você também um membro patrocinador. Que Deus recompense imensamente a sua generosidade. Viva Cristo Rei!